E aí pessoal, aqui é o Marcelo do Te Amo Meu Vasco. No nosso canal só falamos de Vasco. Sejam bem-vindos, vascaínas e vascaínos. E aí pessoal, tudo bem? Hoje é dia de Vasco, hein gente? O Vasco vai jogar na Argentina contra o Defensa e Justiça em busca da classificação na Sul-Americana. Espero que o time hoje desenvolva um bom futebol, né? Porque ultimamente esse futebol que nós temos apresentado no Campeonato Brasileiro só nos levou ao Z4. Nós precisamos pelo menos de um empate lá dentro, para poder trazer para São Januário uma certa vantagem. Se possível, marcar um golzinho, né? Porque o nosso ataque está... A defesa está ajustada. Agora o nosso ataque está inoperante, né? Há um desequilíbrio. E o Vasco é time grande. E como time grande, tem que defender? Tem que defender. Mas principalmente atacar o adversário lá dentro. O time argentino não vem de bons resultados. O que isso pode dar um pouquinho de moral para o nosso time, né? E confiança. Visto que eles vão precisar buscar a vitória e vão deixar brechas durante o jogo. Nós não vamos ter o Sapinto à beira do campo, isso é preocupante, porque o nosso auxiliar nas últimas vezes que ele, né, dirigiu o time, ele não foi bem. Ele foi muito bem no Júnior, mas dirigir o Júnior é uma coisa, dirigir o profissional é uma outra coisa. Mas vamos confiante, né? Porque o Vasco está chegando numa fase decisiva da competição. Eu acredito que dê pra gente buscar um bom resultado lá dentro. Agora eu ouvi a notícia de que o Pikachu vai entrar no meio. O Pikachu não consegue jogar nem na lateral direita. Como é que o cara tem que sondar o Pikachu no meio campo? Alguma coisa estranha, porque nós temos bons jogadores ali. A gente podia colocar o Juninho um pouco mais adiantado. A gente poderia, de repente, recuar o Cano e deixar entrar com dois pontas mais enfiados. O Vasco tem que sair dessa mesmice para a gente buscar essa classificação. E não vem com essa de jogar para o empate, que quando se joga para o empate, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então eu acredito que o Vasco possa ir lá e buscar um bom resultado. E outra coisa, a gente tem que definir de uma vez por todas os 11. Tem que parar de ficar toda hora mexendo, principalmente na defesa. Ainda que tenha ajustado a defesa, que a gente tem tomado poucos gols, a gente tem que definir a titularidade. Definir se é o Miranda ou é o Marcelo. Definir entre o Castan e o Graça, que para mim ambos jogam na mesma posição. Às vezes eu tenho ressalvas, sabe? Se os dois, eu acho os dois um pouco lentos ali do lado esquerdo. E como a gente tem o Neto Borges que avança muito, eu acho que fica um buraco ali daquele lado, né? Que o adversário normalmente explora. E apesar da limitação do Henrique, que eu faço muitas ressalvas, né? Eu acredito que o tempo do Henrique também já passou no Vasco. Ele defensivamente ele segura mais a onda. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer porque, ó, aqui é Vasco, meu irmão. Aqui é Vasco. E o Vasco tem que estar sempre em busca das vitórias. Agora eu vou falar um pouco sobre a política no Vasco. Essa política que está, né, fazendo com que o Vasco sangre, agonize, né? Torcedor brigando com torcedor. Aonde já se viu torcedor brigando por candidato, brigando por chapa. Gente, isso não existe. Isso aqui é Vasco. Isso aqui é Vasco, gente. Quando a gente vai lá no estádio, e eu fui muitos anos, eu sou frequentador de estádio desde os 11 anos que eu frequento estádio. Eu frequento São Januário desde os 13 anos. Então, quando sai gol do Vasco, cara, eu abraço o cara do lado esquerdo, o cara do lado direito. Eu desço ali o cimento e abraço o cara lá na frente. Eu não quero saber se o cara é fulano, beltrano ou ciclano, né? Se ele é candidato A, B ou C. Eu sei que o cara é vascaíno. E como vascaíno a gente tem que se unir neste momento. E levantar o nome do Vasco. E contra essa dinastia que nós temos lá no Vasco. Aonde parece que o Vasco ficou no plano B. Porra, o Vasco é o plano A. De todo mundo, de todo vascaíno. O Vasco é dos vascaínos. O Vasco não é do Brant, não é do Salgado, não é do Leven. O Vasco é da nossa torcida, apaixonada, centenária, que fomos capazes de levantar um estádio quando ninguém acreditava, que fomos capazes de juntar quase 200 mil sócios para ajudar o nosso clube, ainda que o nosso presidente não leve isso em consideração, que não faça um mínimo para poder dar alegria para a nossa torcida. Mas nós estamos lá, nós sempre estamos fiéis. Somos fiéis ao Vasco, somos fiéis a essa camisa, somos fiéis a essa bandeira, somos fiéis à nossa história. Então, eu não vou entrar num mérito, até porque eu não sou advogado.
da questão, né? Se quem tá certo ou quem tá errado. Na verdade, cara, eu quero dormir hoje à noite e eu gostaria que isso acontecesse, mas eu sei que no momento isso é um sonho, né? Devido à avalanche de processos, petições, reconsiderações que estão tramitando na justiça. Que eu pudesse acordar amanhã e levantasse e dissesse: o meu presidente eleito é fulano, beltrano, ciclano, e arregaçar as mangas e começar a trabalhar pelo Vasco, porque é isso que nós queremos. Nós não queremos saber de briga, nós não queremos saber se ganhou a B ou C, nós queremos um Vasco forte, um Vasco campeão. Eu quero assistir o jogo do Vasco, ligar minha televisão ou ir no meu estádio e ver que meu time pode encarar de igual para igual qualquer adversário. É isso que eu quero do meu Vasco. E se você pensa como eu, deixa aqui no comentário. E se você também não pensa como eu, comente aqui o porquê. O porquê que você não quer o Vasco forte. Eu acho pouco provável que um vascaíno de verdade vá comentar alguma coisa para derrubar o próprio Vasco. Eu não acredito, né? Isso é coisa de mulambo, de flamenguista. Vascaíno que é vascaíno, meu irmão, torce pro Vasco até morrer. Porque essa cruz de Malta que a gente carrega no peito aqui é muito valiosa. E vamos que vamos pro jogo de hoje e vamos torcer também para que, na questão da política, que a justiça defina quem é o presidente do Vasco. Que defina esse imbróglio. Já que ela se meteu na vida do Vasco, concedendo aquela primeira liminar, que ela agora destrinche essa situação e nos liberte desses processos. Para que a gente possa novamente seguir o nosso caminho e que seja um caminho natural, que seja um caminho de vitórias, que seja um caminho de títulos, que não seja mais aquele caminho de chacota que o atual presidente do Vasco, o senhor Campelo, nos levou e, enfim, o resto vocês sabem da história. Muito obrigado aí e até a próxima.